Isaías 52, do versículo 1 ao versículo 10. Os irmãos podem permanecer sentados, todavia, com a atenção que é devida à palavra de Deus. Diz assim: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exulta, porque olho a olho o verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém e amém. Meus irmãos, quando o pastor Bartolomeu nos convidou, nos apresentou também um tema para essa noite, que tem a ver com o discipulado e os desafios da contemporaneidade, os desafios do nosso tempo. E quando então eu decidi no meu coração, entendendo ser essa a direção de Deus, falar sobre esse texto do profeta Isaías, eu a princípio julguei que haveria algum tipo de incompatibilidade, porque nós estamos diante de um texto de um profeta do século VIII, e sempre que eu leio Isaías, eu trago à memória aquele momento em que Jesus, lá na sinagoga, desenrola o rolo, não sei se alguém assoprou a poeira, e ele lê o texto do profeta Isaías, e aí eu fiquei pensando no cartaz que me foi enviado, um cartaz belíssimo, extremamente futurista, e eu fiquei pensando, meu Deus, lá vai eu ler um texto de Isaías do século VIII a.C., para pregar numa noite com um cartaz tão futurista. Mas o fato, meus irmãos, é que esta palavra de Deus e esta geração a qual nós vivemos hoje não são tão diferentes daquilo que acontecia no século VIII, quando o povo estava no cativeiro babilônico. Então, não apenas a palavra de Deus se atualiza e se renova, mas as próprias circunstâncias a que nós estamos
submetidos enquanto gente, enquanto povo, enquanto ser humano, são muito semelhantes, ainda que nós sejamos também diferentes em muitos aspectos. Por isso que essa palavra de Deus dada a essa audiência, nesse tempo, tem tanto a nos falar nesse nosso tempo, nessa nossa audiência. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós estamos diante de não apenas um texto belíssimo do ponto de vista literário. Eu diria que o livro do profeta Isaías, principalmente aquele que é considerado o segundo livro, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55, é uma obra de arte literária que poderia estar elencada entre as 5 ou as 10 mais importantes obras literárias do mundo. Tal é a sua beleza artística, tal é a sua beleza argumentativa, tal é a sua beleza de conteúdo. Recomendo, leia o profeta Isaías. E quando nós olhamos o assunto do segundo livro de Isaías, tem relação com uma situação da qual o povo estava submetido. O povo estava cativo sobre o domínio e a opressão dos povos babilônicos. E aqui o povo está ouvindo da parte de Isaías uma mensagem de consolação. Todo o capítulo do 40 ao 55 é uma mensagem de consolação que tem a ver com o tema de pano de fundo, que é o exílio. Por isso também que este texto de Isaías era um dos textos mais mencionados no período do primeiro século. Nós olhamos os evangelhos e vamos encontrar referências ao profeta Isaías, as mais diferentes, porque havia uma familiaridade de situações. O povo no primeiro século, nos dias de Jesus, era um povo que estava, ainda que na sua terra, mas sob o jugo e o domínio de um povo pagão, naquela ocasião, o Império Romano. E havia, portanto, essa expectativa de que Deus libertaria o povo do seu cativeiro. Por isso que quando nós lemos, por exemplo, o versículo 4 desse texto, o Isaías 52, ele tem como pano de fundo não apenas o cativeiro da qual o povo vivia naquele momento, que era o babilônico, mas também cativeiros que fizeram parte da história e que marcaram o povo de Deus. O versículo 4 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito. E aí ele está trazendo aquele cativeiro egípcio do qual Moisés é o libertador. E passando largo na história, ele continua para peregrinar lá. E a Assíria, pensando no cativeiro assírio, sem razão o oprimiu. Então, numa porção bíblica muito concisa, nós temos uma síntese de que uma das marcas da caminhada do povo de Deus é o exílio. Exílio babilônico, exílio assírico, exílio egípcio. E por que não pensar que quando nós olhamos o livro do Gênesis, não é senão um exílio do jardim? Então, se é uma coisa que marca o povo de Deus, é o exílio. E sem uma correta compreensão do que seja o exílio, nós perdemos de vista a essência de muitos textos bíblicos que têm o exílio como pano de fundo. No primeiro século, o povo ainda se sentia no exílio. Por mais que o povo tenha voltado do cativeiro babilônico, uma vez que os persas conquistaram os babilônicos, e pela autorização do rei Ciro, do rei Dario,
reis persas. Eles tiveram autorização, seja na época de Neemias, seja na época de Esdras, seja pela reconstrução do templo por Zorobabel. Por mais que o povo tenha retornado à sua terra, por mais que o povo tenha reconstruído aquele que é considerado o segundo templo, do qual nós temos hoje apenas as suas ruínas, por mais que o povo esteja na terra e no templo, alguma coisa não estava no seu lugar, porque no templo não havia acontecido aquilo que acontecera tempos atrás com Salomão. A Shekinah de Deus não apareceu mais no templo. A glória de Deus que enche a casa não apareceu mais no templo. E ainda assim, ainda que em sua terra, as asas de águia do Império Romano se estendiam sobre o povo de Deus, regulando a vida, estabelecendo limite, impondo suas leis, seus costumes. Portanto, havia um sentimento no primeiro século, de que ainda em sua terra, o povo permanecia no exílio. É por isso que quando a gente fala de boa notícia ou de evangelho, a palavra evangelho no primeiro século é um eco veterotestamentário do que diz Isaías. Porque nós acabamos de ler no versículo 7 que a mesma expectativa do povo lá na Babilônia era a expectativa do povo no primeiro século. E que expectativa era essa? Era a expectativa de que um dia pés formosos viriam sobre os montes, anunciando a boa notícia que o exílio acabou. Por isso que o profeta diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, em alto e bom som, sonoro e estridentemente, para que os pagãos ouçam, para que os dominadores escutem, para que as potentades saibam: o teu Deus reina. É essa a essência da mensagem da Boa Nova, que se cumpre em Jesus, quando se diz que naqueles dias Ele apareceu dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Portanto, evangelho tem a ver com a boa notícia de que o exílio chegou ao fim. Boa nova tem a ver com a notícia de que Deus se levantou e declarou quem é rei, quem é aquele que reina. Por isso que quando eu falei, meus queridos, que a mensagem do profeta Isaías, ela é tão presente hoje, é porque o evangelho é tão necessário hoje como sempre o foi. Se é uma coisa que marca a nossa geração também, é uma geração de exílios. Nós nunca fomos tão conectados, mas ao mesmo tempo tão individualistas. Nós somos uma geração exilada da razão do sentido de ser humano. Nós somos uma geração pós-modernismo, pós-modernismo e pós-pós-modernismo, que é uma geração que anda em exílio, no sentido de descobrir qual é a sua real vocação como ser humano, como gente. E a mensagem, portanto, de boas novas, não é e nem deve ser vista apenas como uma senha do que me garante depois da morte. Porque seria reduzir muito a mensagem do Evangelho à senha que diz assim: aqui está o ingresso que garante a você um bom lugar depois da morte. A mensagem do Evangelho não tem essa finalidade meramente de me garantir um lugar,
numa lógica medieval do que acontece comigo depois que eu morro. A mensagem do Evangelho tem a ver com o resgate da humanidade que Deus nos criou para ser. Por isso que a mensagem de Jesus no primeiro século foi uma mensagem recebida, de certa forma, até inesperada. Porque Israel tem uma vocação. E a vocação de Israel, conforme disposto no capítulo 12 do livro do Gênesis, é que Deus está dizendo, o plano de resgate da criação começa aqui, em Abraão, no capítulo 12. As preliminares do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, é o registro da criação e como essa criação se corrompe, o exílio do jardim e depois como nada vai encaixar-se, nem nada vai dar certo. No episódio do dilúvio, então, a criação da época é destruída e fica uma família. E ainda a família que sobra, o problema da alienação, da corrupção e do pecado persiste. E que culmina no capítulo 11 com os humanos dizendo assim, sejamos tão grandes quanto possível, tocaremos a Deus, chegaremos até Deus, numa linguagem do mundo antigo, que acreditava que era sim possível tocar o azul, a mentalidade deles achava que havia alguma porta ali que você abria e alcançava Deus. E é no capítulo 12 que Deus diz, vou começar o plano de resgate da criação. E esse plano incluía a escolha de um homem, incluía a escolha de um povo, de uma nação, cuja vocação não era outra senão a ser luz para todas as nações. Ainda menciono do capítulo 52 de Isaías, o versículo 10, quando o profeta, visualizando o cumprimento da mensagem, da boa notícia, vai dizer, o Senhor desnudou o seu santo braço, como quem diz assim, chegou a hora de Deus mostrar a sua força. Desnudar o braço é puxar a manga para dizer assim, vou mostrar perante os olhos de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. De modo que o que eu estou lhe dizendo aqui é um mosaico escriturístico que se compõe de partes muito específicas, mas que tem o seu ápice, o seu clímax em Jesus. A grande história de Deus esperava a sua conclusão, o seu capítulo final, e ele o vem, quando o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, vem, vivencia e cumpre aquilo para o qual Deus o enviou. E nesse grande mosaico nós temos a composição do povo de Deus, que não mais é apenas o povo étnico-racial vinculado a Abraão, mas todos aqueles que são como Abraão, herdeiros da promessa, e que, portanto, em Abraão, os filhos da promessa são aqueles oriundos de judeus e de gentios, formando esse povo de Deus, cumprindo essa grande história, para dizer ao mundo que Deus reina e que a salvação do Senhor é vista. Porque, meus irmãos, que eu acho tão importante a gente recuperar esse background, esse pano de fundo da grande história da salvação. Porque sem isso, nós não seremos capazes de responder aos desafios do nosso tempo. Toda época, toda geração, ao longo da história da igreja, houve a tentativa de responder aos desafios do seu tempo. Nós tivemos momentos cruciais na história da igreja. Nós tivemos os momentos do primeiro século, dos séculos seguintes aos apóstolos. Nós tivemos momentos desafiadores, quando então a igreja se torna imperial. Nós tivemos os desafios do século XVI, com a reforma. E nós temos o desafio do nosso tempo, da nossa geração, tão cheia de nuances específicas. Portanto, num tempo de celebração de 13 anos dessa comunidade, é preciso que a gente regule
as lentes da nossa perspectiva e entenda qual é a natureza do nosso chamado e quais são os fundamentos da nossa salvação. É em razão disso que nós seremos discípulos de Jesus e seremos capazes de chamar outros a serem discípulos de Jesus, quando nós regularmos a lente da nossa compreensão do que significa a mensagem das boas novas. Então, em síntese, eu quero pontuar 3 coisas sobre essa boa notícia, que é o chamado ao discipulado, conforme Isaías apresenta e conforme se cumpre cabalmente no primeiro século. E as boas novas, ou a mensagem da boa notícia, conforme Isaías, no cumprimento dos evangelhos, ela tem 3 eixos muito claros. E eu queria pontuar cada um. O primeiro deles é que tem a ver com o chamado à cruz. Não é sem razão que o texto básico do chamado do discipulado cristão seja: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós observamos o significado da cruz no chamado da boa notícia, nós vamos encontrar que esse pano de fundo do exílio também existe. Qual era a expectativa para que o povo vencesse o exílio no primeiro século? E eu tenho pregado sobre isso falando de Saulo de Tarso. A ideia é que Deus haverá de destruir os dominadores que dominam sobre nós. E Ele fará isso como? Ele fará isso com um Messias. E esse Messias virá, e com o alarido de trombeta, e com o som da sua espada, ele mostrará que o povo de Israel será liberto e governará sobre as nações. Qual não é a surpresa de que no plano de Deus o Messias de fato vem, mas ele vem não apenas para libertar da dominação de um povo pagão, mas ele vem para nos libertar de uma dominação muito mais essencial, de uma dominação que está para além dos poderes físicos. Na cruz, como diz Paulo, Deus condena na carne de Cristo o pecado, e assim sendo, ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o Filho do seu amor. Quando nós pensamos de que a boa nova tem a ver com o Cristo crucificado, isso vai contra toda a lógica que poderia existir, de que se vence pela força, de que se vence pelo poder, mas que Jesus vence aparentemente pela fraqueza da sua morte, para que se evidencie ao mundo que a maior ameaça que alguém pode fazer contra o outro era a morte. O poder que se estabelece pela força, isso a gente viu naquele período, isso a gente vê hoje, é o poder que tem como a morte o argumento final. Então alguém diz: olha, eu prevaleço sobre você, se for o caso eu imponho sobre você a maior das penalidades, que é a morte. E Jesus então aceita voluntariamente, porque ninguém arranca a sua vida, ele voluntariamente a entrega. Ele aceita sofrer a morte para dizer ao mundo que mesmo diante da maior de todas as ameaças do mundo, ele é capaz de vencer a morte e ao terceiro dia ressuscita, para dizer que a vitória de Deus não vem pela medição de força, mas vem pela vitória do maior de todos os inimigos, que é a morte. Quando a gente fala da mensagem da boa nova e do chamado ao discipulado, não há outro ponto para que se inicie. Se inicia num chamado para que cada um tome a sua cruz e siga. E isso precisa fazer com que a gente rearranje as nossas lógicas que a gente herda do nosso contato com o mundo. Porque na lógica que a gente aprende de sucesso, de ser bem sucedido, a gente quer prevalecer pela força.
A gente quer prevalecer por aquele que pode mais. Mas no chamado ao discipulado do Evangelho, o chamado é: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. E qualquer que seja o projeto internalizado de poder, e siga o Cristo crucificado. Só que a morte de Cristo de cruz só tem o sentido que a gente está dando aqui, de que na morte de cruz era o império das trevas que estava sendo derrotado. Por isso que Paulo diz aos Colossenses, na cruz ele expõe ao desprezo público as potestades deste mundo tenebroso. A cruz só tem esse significado para nós por aquilo que acontece no domingo pela manhã. Porque não fosse a manhã da ressurreição, a morte de Cristo da cruz seria apenas mais uma, entre tantos crucificados que arvoraram para si, na Judéia, por exemplo, o título de ser um Messias. Mas ocorre que aquilo que ele falou se cumpre contra a própria displicência dos seus discípulos, que tendo ouvido falar claramente, principalmente na última semana em Jerusalém, que ele ressuscitaria, ainda estavam sob estado de espanto. Como assim? Ressuscitou mesmo? Primeiro Maria Madalena, depois correm Pedro e João, e de repente eles vão tomando ciência de que aquilo realmente aconteceu. Então é a ressurreição de Cristo que autentica tudo aquilo que a cruz significa. Por isso que quando a gente fala de ressurreição, nós estamos, portanto, dizendo que sim, Deus reina. E esse Deus que reina iniciou de forma comprovada a sua nova criação. E essa nova criação tem em Jesus as suas primícias. Portanto, não perca de vista o fio do argumento do exílio. Afinal de contas, o que é que Deus intenciona para o seu povo? Deus intenciona para o seu povo e para a sua criação, uma criação que seja restaurada. O fato é que essa restauração só viria a partir de uma ação unilateral de Deus, e ele o fez quando chama Abraão. Por isso que no pacto com Abraão, em Gênesis 15, nós temos aquele episódio dos animais partidos ao meio e o funharel passando, porque o pacto Deus dizendo: olha, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não for fiel à minha palavra. Ocorre que o povo de Israel, chamado para ser luz aos gentios, era também esse povo parte do problema. E o que é que Deus faz agora? Se para corrigir o problema do mundo e da sua criação, ele agora também precisa corrigir o problema dos agentes da restauração do mundo. E a trama se complica. Por isso que na figura e na pessoa de Jesus nós temos o Deus que é justo e justificador. Ele é fiel. Jesus é o representante de Israel que constitui-se a luz para as nações. Mas por que Deus faz tudo isso? Porque Deus quer restaurar a sua criação. E onde se enxerga a criação restaurada? A criação restaurada não se enxerga pelos modelos que engenhosamente nós tentamos produzir. Sejam modelos de natureza política, sejam modelos de natureza ideológica, seja alguém se debruçando sobre como podemos ser uma melhor sociedade, porque por mais que haja boas intenções, a nossa enfermidade é visceral, e ela não é capaz de ser mediada ou anulada por meio da melhor maneira que a gente tem de se organizar. Por isso que como é que a gente pensa então
uma nova sociedade cujo Deus seja o seu rei. Só existe uma forma: é Deus fazendo algo novo, que não esteja sob o poder nem o domínio da corrupção. E isso acontece quando na manhã de domingo os lençóis estão dobrados e o Cristo ressurreto aparece a Maria Madalena e, dizendo apenas o seu nome, Maria, ela identifica: Rabone, Senhor meu. O projeto do discipulado é o projeto da implantação do reino de Deus. E o projeto da implantação do reino de Deus é o projeto do surgimento de uma nova criação, de uma nova forma de ser humano. E a ressurreição nos mostra que isso não acontece sem que haja algo absolutamente novo. E esse algo absolutamente novo tem a ver com o Cristo como sendo, Ele é o primeiro dos muitos que serão iguais a Ele. Isso é tão importante, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: se a ressurreição não for verdade, se não é verdade que Jesus morreu de verdade, se não é verdade que Ele ressuscitou dos mortos, a nossa pregação, feita domingo após domingo, encontro após encontro, é inútil, é vã, porque não seria outra coisa senão um projeto de melhoramento do que não pode ser remediado pelo esforço humano. Eu tenho dito o máximo que eu posso, que a gente precisa recuperar os fundamentos das boas novas. E a gente precisa acreditar de verdade que Ele morreu. E que a ressurreição de Cristo é corpórea, é visível, é histórica. Sabe aquela coisa que no popular as pessoas dizem assim: ah, mas alguém já voltou de lá para dizer? Sim, voltou vivo. Mas voltou mais do que vivo, voltou com um corpo glorificado, que é o corpo da nova criação de Deus. É claro que a gente é herdeiro de uma cosmovisão medieval, que muitas vezes reduziu a salvação ao que eu falei. Não, eu preciso de Jesus porque vai que eu morra, né? Vai que eu morra, então eu quero garantir Jesus, porque se eu morrer... Mas eu preciso de Jesus para ser gente do reino de Deus. Do reino de Deus, onde não haverá corrupção, onde nós teremos corpos transformados. E a ressurreição que garante isso. E é por isso que Paulo também diz que nós que somos salvos em Jesus, por mais que nós ainda não tenhamos o corpo glorificado, ainda não temos, mas sobre nós já opera o poder da ressurreição. E é o poder da ressurreição que nos dá uma nova ética existencial. O que abalou o mundo do primeiro século não foram estratégias de alcance. Foi gente como fermento, mostrando um escravo ao seu senhor o que é vida com alegria, apesar das dores. Mostrando ao soldado torturador como é morrer cantando. É o poder da ressurreição que opera nesse corpo, ainda que carnal, mas dizendo que é possível a gente viver em novidade de vida. Portanto, o que é a igreja senão
uma amostra do que será a nova criação. Mas seguindo os 3 eixos, a cruz, a ressurreição, Jesus diz aos seus discípulos: olhe, aguarde um pouco, porque eu vou para o Pai, e de lá eu lhes mandarei a promessa que de mim ouvistes. E eles se reúnem na Galileia, e ali acontece o 3º eixo do que eu estou falando. Cristo é entronizado na sua ascensão à destra de Deus. E quando nós lemos sobre a ascensão de Cristo, nós estamos lendo sobre um evento que foi profetizado pelo profeta Daniel, que é outro livro muito mencionado no 1º século. Quando lá no capítulo 7 que fala do Filho do Homem, o Filho do Homem, e essa expressão já é familiar nos ouvidos da gente, né? O Filho do Homem, diz Daniel, será elevado para receber a autoridade de todas as ações, recebe do ancião de dias a autoridade de governar todas as nações. Essa promessa do Filho do Homem vai se cumprindo em Jesus quando ele é elevado às alturas, à destra de Deus. E ali lhe é dito: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A partir daí nós temos a missão discipular. Ide, portanto, indo, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazer quando? Agora a gente já pode ir? Não, não pode ir agora não. Porque vocês não podem ir na força de vocês. Aguarde em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. E os discípulos vão para Jerusalém. E conforme Atos 2 nos diz, acontece ali, no cenáculo, o que o povo esperava que aconteceria na volta do cativeiro babilônico. Lembra que eu disse a você, o povo voltou para a terra, voltou para o templo, mas o que é que faltou? A Shekinah. O Deus que se manifestou no tabernáculo, o Deus que se manifestou na construção do templo de Salomão, isso não aparece na construção do templo de Zorobabel, porque o povo está em exílio. Mas o sinal de que o exílio acabou é que Deus reina e Jesus está entronizado, uma vez que pôs diante dos seus pés, sobre os seus pés, todos os seus inimigos, e agora, aquela gente, filhos de Abraão, herdeiros da promessa, recebem, vindo do céu, um som como de um vento impetuoso. Isso é a memória da chegada de Deus no tabernáculo. Isso é a memória do que Deus fez com Salomão. E enche toda a casa, e línguas como que de fogo pousa sobre cada um deles. E eles passam a falar idiomas diferentes, a fim de que as pessoas dos mais diversos lugares ouvissem, fazendo uma reversão do que aconteceu em Gênesis 11. Porque antes de Abraão tem Gênesis 11, para mostrar que o que Deus prometeu a Abraão ele vai cumprir, nós temos Atos 2, aquilo que antes era o símbolo da diversidade pelo pecado, é essa mesma diversidade que é o símbolo da unidade no Espírito. Portanto, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando muito mais do que apenas um projeto bonito que alguém teve uma ideia. Nós estamos falando que nós somos a concretização dos planos eternos de Deus.
E é preciso que a gente se sinta parte, se veja parte dessa grande história. Portanto, é por meio do Espírito de Deus, distribuindo seus dons, sua graça, que faz com que gente das mais diferentes matizes, dos mais diferentes espectros sociais, das mais diferentes escolaridades, possa dizer e viver e ser no mundo agente do reino de Deus. Mais do que entregando a senha, entregando a vida. Mais do que apresentando um escape pós-morte, apresentando um novo jeito de ser humano, sob as lógicas do Evangelho, que não são as lógicas do mundo, mas aquelas que põem de ponta cabeça e diz assim: a maneira de vencer o mundo é como Jesus. E como Jesus, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os fazedores de pontes. E é assim que o mundo romano vai ficando boquiaberto com essa gente que conquista pelo amor, que faz a comunidade ao redor se encantar, que vai caindo na graça de todo o povo. Não é apresentado vantagem nenhuma, senão um novo jeito de viver a vida, senão ameaça de morte, mas que agora, depois da ressurreição, nem a morte mais é capaz de gerar o temor e o pavor da morte, porque a gente já sabe que o que nos espera é um corpo tal como o de Jesus. Quando eu penso tudo isso, meus irmãos, eu fico imaginando que qual é e onde que individualmente a gente se encaixa nisso tudo. Onde que individualmente a gente se encaixa? Uma vez que eu compreendo esse grande enredo, e o que Deus está fazendo aqui e agora, por meio de vocês, por meio do pastor que ensina, por meio da vida de vocês, onde quer que Deus tenha plantado, no lugar, na família, no trabalho, não importa. O trabalho de Deus é feito com gente. É como pedrinhas de uma grande catedral. É só quando a gente se afasta e vê a obra completa que a gente vai dizer: não sei se dá para mim ver, mas eu sou uma pedrinha ali. E eu queria encerrar fazendo exatamente essa pergunta: aonde é que individualmente eu me encaixo nessa história de Deus? Uma vez que eu entendo ela, uma vez que eu já compreendi que eu sou e venho, se eu estou em Cristo, eu sou e venho de um exílio da corrupção, de um exílio de uma existência sem significado, de um exílio de Deus. Eu não gosto muito de usar aquela expressão de que a pessoa tem um vazio, né? Não tenho nada contra, mas é que quando diz que Jesus vem para preencher o vazio, fica parecendo um tapa-buraco, né? Na verdade, ele vem dar sentido, razão de ser. E onde é que individualmente eu me encaixo nessas coisas? Primeira coisa eu queria lhe dizer, que Deus tem sim planos e propósitos específicos para cada um de nós. Deus tem sim. E queira Deus que você seja capaz de discernir para cada um. E é na caminhada que a gente vai entendendo, vai discernindo. Você não nasceu onde nasceu à toa. Você não teve a formação que você teve como pessoa dos seus pais, dos seus mentores à toa. Você não passou pelas experiências de vida que você passou por acaso. Nada é por acaso. O que Deus quer fazer através de cada um de nós individualmente é único. E que a gente só vai discernir primeiro se eu me enxergar no todo. E no todo eu sei que eu sou parte do povo. O povo
que ouviu os passos sobre os montes, e eram formosos, e ouviu a paz que se anunciou, que diz assim: chega o fim da guerra, a guerra da sua alma chegou ao fim, as aflições, a paz está anunciada. Uma paz que necessariamente não tem a ver com o bom viver ou a boa vida, não, às vezes no perrengue, mas a paz é anunciada. A salvação foi anunciada. Você pode dizer assim: o meu Deus reina. Essa é a mensagem de Isaías: o meu Deus reina. Ah, pastor, mas e aquele diagnóstico que eu vi? O meu Deus reina. Ah, mas aquela crise, o meu Deus reina. Ah, mas e o conflito? O meu Deus reina. Esse é o chão de quem os pés formosos avisaram: o teu Deus reina. Por isso que os apóstolos, muitos sofreram martírio, mas sofreram martírio dizendo: ele veio, ele reina. E cada um individualmente vai ter a sua caminhada, a sua trajetória. Veja que coisa. Quem imaginaria? Eu mesmo não imaginaria. Um ano atrás ter conhecido, a graça de ter conhecido o pastor Bartolomeu, sua vivacidade, sua vida inspirativa, seu ensino, sua fidelidade às Escrituras. E ver aqui agora o resultado, a obra, a comunidade. Isso é lindo. Obrigado, Jesus, por ter essa oportunidade. São os caminhos de Deus. Mas em último lugar, eu falei que Deus tem um plano específico e propósitos singulares. E esse é um terreno santo do qual jamais eu diria aqui: é isso, vai ser aquilo. Não, é você e sua caminhada com Deus. Mas tem a segunda coisa, e com essa eu vou caminhar para o fim. Se você quer impactar esse tempo e essa geração, você vai ter que fazer uma coisa. E essa coisa é: viva a vida cristã normal. Eu não sou muito de pedir para as pessoas dizerem um ao outro, não, mas eu vou pedir para você dizer isso aí. Diga aí a quem está perto de você: viva a vida cristã normal. Normal. Aí eu digo a você: não invente não. Não precisa inventar nada. Não precisa você querer inovar. Viver a vida cristã normal é a coisa mais extraordinária e revolucionária que o mundo pode ver. O que os apóstolos fizeram no seu tempo foi viver a vida cristã normal. É gente que se perdoa. É gente que também é gente. É gente que se ira também. Mas que está de olho para que essa ira não dure mais do que o pôr do sol. É gente que sabe que sozinho a gente não anda. Levai as cargas uns dos outros. É gente que sabe que o único versículo que muita gente vai ler é aquele que você viver. E é vivendo a vida cristã normal, com a consciência de perdão, da ressurreição, do Cristo que está lá à destra de Deus, e sempre que for necessário ele se levantará, como fez com Estevão, e Estevão viu ele em pé à destra de Deus. É vivendo a vida cristã normal, irmãos, com as dificuldades, com as lutas, como eu gosto de dizer, com os boletos. Os boletos é ótimo, né? Uma segunda-feira de manhã, com aquele colega de trabalho, com aquele patrão abençoado. Tudo isso faz parte. Mas nunca se esqueça, nós somos parte de um enredo maior. Nós saímos do exílio,
O meu Deus reina. O meu Deus reina. E qual é a expectativa final, senão, vivendo a vida cristã normal, vermos o dia que João antecipou para a gente no Apocalipse, quando aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e aquilo que é corruptível da incorruptibilidade. E Deus então enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E como diz o texto que lemos aqui, e ele dirá: exultai, atalaias, não entrará entre vós nem imundo, nem contaminado, porque Deus tabernaculou com o seu povo. E não precisará nem de luz do sol, porque o Cordeiro será a sua luz. Irmão, aguenta aí, irmão. Segue firme. Continua. Mesmo com dores, mesmo com dificuldades, mas vamos firmes. O mundo de hoje, eu fiquei pensando, meu Deus, o mundo de hoje a gente poderia falar num monte de ismo, né? Não sei o que, ismo, pragmatismo, um monte de ismo, né? Mas no final das contas é um mundo como sempre foi. Mas nós é que somos chamados para ser e viver em novidade de vida. Que Deus nos abençoe e que a gente siga firme, porque nós já somos gente da nova criação, mas nós ainda não experimentamos como é ter o corpo glorificado, mas nós viveremos isso, e essa é a nossa esperança. Deus não perdeu, Ele sabe para onde está nos conduzindo. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.